Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos responder mais questões, né? Mais uma questão de linguagens da prova do Enseja. Então, vamos lá, né? Se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força pro professor e já se inscreve aí no canal. Tá bom, pessoal? Essa é a questão 3, né? Que nós estamos comentando aqui, você pode ver por aí. Foi dado um texto. Olha aí, ó, foi dado um texto 1, depois um texto 2. O texto 2, na verdade, nós não estamos vendo palavras aqui. O texto 2 é apenas uma ilustração, meu filho. Tá vendo aí, ó? O texto 2 é uma ilustração. Bacana? Beleza, professor, já percebi. Mas continue. O que será que o examinador do Enseja quer nessa questão? Vamos ver aí, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é um ou uma opa. Então, nós estamos diante de. Ele quer saber, ó, letra A, se é uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Letra B, uma atividade recreativa com brinquedos industrializados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. E letra D, um jogo com utilização de regras próprias. Então, pessoal, o que a gente percebe aí? Nós percebemos que estamos diante de uma questão de interpretação de texto. É isso mesmo, meu filho. Estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Beleza? Se é uma questão de interpretação de texto, nós temos que ler o texto. Então vamos lá. Texto 1. O brinquedo é representado como um objeto suporte da brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. São designados brinquedos estruturados aqueles que já são adquiridos prontos. Os brinquedos não estruturados não são provenientes de indústrias. A brincadeira se distingue por alguma estruturação e pela utilização de regras. Na brincadeira, a existência de regras não limita a ação lúdica. A pessoa pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos membros, adotar as próprias regras. Assim, existe maior liberdade de ação para os participantes. Já a concepção de jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. É uma atividade mais estruturada e estabelecida por um princípio de regras mais explícitas. Opa! Então ele está falando aqui, pessoal, basicamente do brinquedo. Ele já diz aqui, ó, na primeira frase do nosso texto, ele está falando do brinquedo. Fala sobre a questão da estruturação ou não estruturação dos brinquedos, certo? Fala o que são brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados, certo? Brinquedos estruturados e não estruturados. Depois ele fala a questão da brincadeira em si, né? Que a pessoa pode modificar a brincadeira, a pessoa pode se ausentar quando desejar, incluir novos membros e adotar as próprias regras, beleza? Possibilitando o quê? Maior liberdade. E, e ele fala que a concepção do jogo está integrada tanto ao objeto quanto à brincadeira. Une os dois, né? Fala do jogo, que é basicamente o objeto mais a brincadeira. Beleza. E o texto 2, que nós vimos que é uma ilustração. Beleza, meu filho? O texto 2, ele tem dois garotinhos aqui brincando, ó, com um chapeuzinho de papel, não é? Uma espadazinha, um cavalo de pau. Então vamos lá. Será que já dá para responder, professor? Vamos lá. Vamos ver, ó. De acordo com o texto 1, a situação representada pelo texto 2 é letra A, brincadeira com uso de brinquedos estruturados e não estruturados. Exatamente, pessoal, acabamos de falar, ó. O texto fala literalmente aqui, ó. O brinquedo, vamos voltar ao texto, ó. O brinquedo, ó, é representado como um objeto suporte de brincadeira. Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados, ó. Tá vendo aí, ó? Os brinquedos podem ser considerados estruturados e não estruturados. Aí a letra A, ó, de acordo com o texto,
A situação representada pelo texto 2, o que é? Uma brincadeira com o uso de brinquedos estruturados e não estruturados, porque realmente, ó, nós temos aqui, ó, os brinquedos estruturados, que são adquiridos prontos, que é o caso aqui o cavalinho de pau, ó, é um brinquedo estruturado já. E o não estruturado são os não provenientes da indústria, que é no caso aqui, ó, o chapeuzinho de papel, ó. Então, o texto 1 faz uma conexão com o texto 2, exatamente mostrando a questão dos brinquedos estruturados. Vou colocar aqui, ó, estruturados versus os brinquedos não estruturados, meu filho. Então, sobrou a letra. O gabarito qual é, professor? Letra A. Ó, tá certo? Por que não é a letra B? Ó? Atividade recreativa com brinquedos industrializados. Não, eles usam também brinquedos não estruturados. Letra C, ação lúdica com finalidade competitiva. O texto nada fala sobre isso. O texto nada fala sobre questão de competição. Ele fala que o jogo, inclusive, não tem nem regras. Ó. E você pode adotar as próprias regras. Tá vendo aí? Beleza, professor. Por que não é a letra D? Jogo com utilização de regras próprias. Acabamos de falar, meu filho. Você pode adotar as próprias regras. Está bem aqui. Tranquilo? Então, espero você na nossa próxima questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Aqui onde você encontra tudo relacionado ao Enseja. E hoje nós vamos responder a questão de número 12. Já peço aí de antemão que você se inscreva no canal. Botão vermelho, clique aí, dê essa força pro professor, por favor. Comenta no vídeo, deixa o like, tá? Tamo junto, pessoal. Vamos aí até a sua aprovação no Enseja. Estaremos do início ao fim juntos. E hoje, a questão de número 12, de cara aí, ó, você já se depara com o que, meu filho? Você já se depara com texto. Se é um texto, professor, é um texto. Se é um texto, você já sabe que nós estamos diante de uma questão de interpretação de textos, beleza? Olha só, o que o examinador quer? Ó, tá aqui, ó. Ele dá, pergunta letra A, letra B, letra C, letra D. Então, o que nós temos que fazer no dia da prova do Enseja, professor? É bem simples, meu filho. Você precisa relaxar e ler o texto. Vamos ler o texto. O arquivo. No fim de um ano de trabalho, João obteve uma redução de 15% em seus vencimentos. Meu Deus do céu. João, você observa que João é um nome bem comum, né? Tipo Maria e João. José, na verdade, né? Mas João é um nome bem comum. Você percebeu que João é como se fosse José, né? Que eu acabei de dizer. É um nome comum, ó. João obteve. Podia ser Márcio, Mário, Rodolfo, mas João. Esse João, ele já levou porrada no primeiro parágrafo. No fim de um ano, apenas um ano, João obteve uma redução de 15%. Meu Deus, João já levou porrada aqui, ó. Redução menos 15% em seus vencimentos. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Olha, João. João é como se tipo fulano de tal, o fulaninho. É como se fosse o José que eu disse. Deixa eu ver aqui o nome aqui. Andrew. Ou um outro nome aí, meu filho. Márcio. Eu já falei Márcio, o professor só fala os mesmos nomes. Pois é, João é um nome que representa qualquer outra pessoa. João era moço. Aquele era seu primeiro emprego. Não se mostrou orgulhoso. Obviamente, né? Embora tenha sido um dos poucos contemplados. Afinal, esforçara-se. Poxa, João se esforçou, mas ainda teve uma redução no seu salário. Não tiveram uma só falta. Ele não faltava e teve redução no salário. O que João fez? Limitou-se a sorrir e agradecer ao chefe. Quer dizer, João foi tão pisoteado, foi tão ali
colocado para baixo, que ele só fez assim, ó, sorriu e agradeceu ao chefe. No dia seguinte, mudou-se para um quarto mais distante do centro, quer dizer, o salário estava tão apertado que ele teve que se mudar. E com o salário reduzido, podia pagar um aluguel menor, quer dizer, João estava se esforçando, João não se atrasava, teve, para piorar a sua situação, apesar disso, teve o seu salário reduzido em 15%, ainda teve que se mudar, sair de perto do centro, foi para bem longe e teve que pagar um aluguel menor. Que sofrimento para o João. O João podia ser o Mário, o João podia ser o Teodoro, o João podia ser o Pedro, podia ser qualquer pessoa. Observe que João aqui pode ser considerado qualquer pessoa. Né? Então vamos lá. Desembucha, professor. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado, conclui que esse personagem... Opa! Olha só o que ele diz aqui, ó. Relacionando-se o conteúdo do texto e a forma com que o nome do personagem foi grafado. Opa, como é que foi grafado o nome do personagem? Observem, pessoal, que o nome do personagem, João, foi escrito com letra minúscula. Nós sabemos que o nome das pessoas tem que ser o que? Letra maiúscula. João, Maria. Opa, professor, o senhor está escrevendo em cima do senhor. Beleza, meu filho, ainda bem que você avisou. Ó, vou colocar aqui. João tem que ser letra, nome de pessoa, letra maiúscula, Maria. Mas o autor, não, isso aqui não foi descuido do autor, foi de propósito. Foi justamente para falar o que eu já estou falando para você, que João pode ser qualquer pessoa, por isso que ele colocou em letra minúscula. Não é, se ele coloca em letra maiúscula, ele estava se referindo a um João específico, certo? A um João específico que ele conhece. Mas ele colocou João como se fosse qualquer pessoa, qualquer trabalhador aí no caso. Então observem a jogada do autor. Nome com a letra maiúscula, nós sabemos que se refere a uma pessoa específica, a um nome próprio. Agora, João, como ele colocou aqui, com letra minúscula, meu filho, ó, com letra minúscula, o que isso significa, professor? Significa que pode ser qualquer João, certo? Qualquer pessoa. Então, o que nós sabemos a respeito disso? Conclui-se que esse personagem, que ele criou um personagem, para não dar um nome, ele colocou João, podia ser José, podia ser qualquer coisa. Minúsculo, com a letra inicial minúscula. Carrega nominalmente as marcas da opressão social. Opa, meu filho, com certeza, João foi tão humilhado. Ele carrega no próprio nome dele, ó, como se fosse assim aquele cara que sofreu muito. E realmente ele sofreu. Ele teve a redução de 15% nos seus vencimentos. Ele se esforçava todo dia, não chegava atrasado, só sorriu quando aconteceu tudo de ruim. Ainda teve que ir para pagar um aluguel menor num lugar distante, longe do centro. Quer dizer, então ele carrega realmente essa questão de opressão social no trabalho onde ele está. Vamos às outras questões, às outras alternativas. Letra B, reflete suavemente a realidade do subempregado. Suavemente, meu filho? Não. Reduzir em 15%, sofrer tudo isso que o João não foi nada suave. De jeito nenhum, não foi nada suave. Letra C, retrata claramente a dignidade do trabalhador humano. Dignidade? Onde é que tem dignidade? Em ter o salário reduzido, respeitando os direitos trabalhistas. Existe uma lei, existe uma Constituição. Não tem dignidade. Não tem dignidade. Então, menos uma. Letra D. Vivencia notadamente experiências particulares de vida. Particular? É só do João ter o salário reduzido? Ou você acha que muitos trabalhadores brasileiros... Por que tem muita ação na justiça do trabalho? É só de uma pessoa? Não. Várias. Então não pertence ali a coisa só do João. Pertence a todo e qualquer brasileiro que está sofrendo ali, perdendo alguns direitos. Então, essa daqui não tem nada a ver. Portanto, meu filho, o gabarito é a letra A. Perceba aqui, essa aqui não é uma questão tão simples, porque você deveria observar que João foi escrito com letra minúscula.
Só escreva minúscula direito. Foi escrito com letra, deixa eu ver aqui, minúscula. Beleza? Então você tinha que observar esse pequeno detalhe que às vezes quando você está na correria da prova, você não observa. Então essa aqui é uma questão de atenção. Beleza, meu filho? Então aguardo você no nosso próximo vídeo e o quê? Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Então já se inscreve aí, já se inscreve no canal do professor, dê essa força aí a ele. E queria dizer também que nossa apostila de interpretação de texto já está disponível, atualizada para o próximo Enseja. Você consegue ter acesso clicando no link que está aqui na descrição. Beleza, filho? Então, professor, vamos lá. É uma questão também de interpretação de texto, pura interpretação de texto. O texto é pequeno, né? Vamos lá, o que esse cara quer? O que o examinador quer? Os meios, o que o examinador do Enseja quer? Os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, jornalistas de TV e rádio devem. Vamos ao texto, né? O jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que toda a sociedade entenda. Sim, claro, o jornalista ele tem que ser direto. O jornalista, meu filho, ele tem que ser direto e reto. Ele tem que ser o quê? Objetivo. Objetivo. Claro, ele tem que ser objetivo. Para que as pessoas entendam, né? Para que a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É para ela que vai transmitir suas informações. Então não adianta ele querer usar o jornalista querer, segundo o autor aqui, o jornalista querer usar aquela linguagem rebuscada que ninguém entenda. Não vai vender jornal. Tem que ser uma linguagem direta e reta, objetiva. Porque o público é a sociedade. Com essa ideia na cabeça, fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores. Quer dizer, tem que escrever de uma forma clara para que o leitor entenda. Então, o jornalista tem essa obrigação, escrever claro, direto e reto, objetivo, para que o leitor entenda. Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. De acordo com o texto, os meios de comunicação procuram formas específicas de se aproximar do seu público-alvo. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. O professor só está com preguiça de ler, professor. O senhor leu já aqui, não. Vamos lá. De acordo com o texto, para cumprir esse objetivo, os jornalistas de TV e rádio devem. Letra A, empregar a linguagem clara. Opa, já está aqui, ó. Claro, ele tem que ser direto e reto. O jornalista tem que ser direto e reto. Direto e reto. O professor escreva direito. Direto e reto. Tem que ser o quê? Objetivo. Né? Objetivo. O jornalista, vamos à letra B. O jornalista abordar temas da atualidade? Não, não é isso que o texto fala não, né, pessoal? Ele fala que o jornalista tem que ser objetivo, claro. Usar expressões, letra C, usar expressões típicas de oralidade também não. Direto e reto, nós vimos aqui, ó, de uma maneira que todo jornalista deve contar os acontecimentos do cotidiano, de uma maneira que toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com a pessoa. Beleza? Letra D, divulgar informações de interesse comum, também não diz isso o texto não, ele está falando que as pessoas, o conteúdo deve ser assimilado instantaneamente por milhões de espectadores, porque a linguagem tem que ser clara. Tem que ser clara, beleza? Então não é de interesse comum, não tem nada a ver. Letra A, gabarito, meu filho, professor. É isso aí. Então, encontro você no nosso próximo vídeo e valeu! Vamos lá, pessoal, vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton
né? De antemão, já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever, clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação. E vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja, aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros. Claro, né? Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados, se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha. Né? Então, são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular o turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C, confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender. Opa! Oh, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não.
Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu! Olá pessoal, professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, hoje comentando mais uma questão de linguagens do Enseja. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, beleza? E o professor atualizou a apostila de interpretação de textos para o próximo Enseja. O link está aqui na descrição, dê essa conferida, beleza, meu filho? Então vamos lá. Pessoal, estamos diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. Esse texto é um texto um pouco maior do que os outros que nós já vimos aqui no canal, mas também sem muitas dificuldades. Ó, eu até dividi ele aqui pela metade para ficar a letra ficar um pouco maiorzinha, mas vai dar para enxergar, né? Vamos lá. Então aqui, ó, logo pelo título do texto, nós vamos perceber que é uma carta dos leitores sobre adoção à grande família adotiva. Vamos já ao texto. Primeiro, vamos ver o que o examinador do Enseja pede. Essa é uma carta de leitor em resposta a uma reportagem intitulada A Grande Família Adotiva, publicada em uma revista de grande circulação. A partir de um relato pessoal, essa carta funciona como... Vamos ver, né, pessoal? Vamos ao texto. Eu e meu marido somos um casal saudável, classe média, brancos e podemos gerar filhos. Beleza? Há um ano entramos com o processo de adoção, que durou 26 dias, tempo recorde. Nossa, pessoal, olha só, muito rápido, né? 26 dias no processo de adoção foi muito rápido. Não exigimos recém-nascidos. Opa, eles não queriam recém-nascidos. Na verdade, eles não exigiam, né? Podia ser recém-nascido ou não. Brancos e não separávamos irmãos. Ganhamos duas joias raríssimas que mudaram completamente nossa vida. A Thalia, de 4 anos, e o Natan, de 3, são irmãos negros. Já os amávamos sem conhecê-los. Estamos juntos há um ano e a cada dia é uma surpresa e um aprendizado. Fisicamente não temos nada em comum. No restante, temos tudo um do outro. Gostaria de dizer que o sangue e a cor da pele são insignificantes. Sou mãe desde o primeiro olhar e são meus filhos desde o primeiro toque. Por fim, não fizemos favor algum para esses meninos maravilhosos. Foi exatamente o contrário. Eles estão nos ensinando tudo, absolutamente tudo, e foram os dois que nos adotaram. Olha só a importância que essa carta mostra na questão da adoção, meu filho. Você percebe como a família ficou assim, ó, o casal, né, ficou assim maravilhado por ter adotado duas crianças, o Natan e a Thalia, aqui, ó. Então, mostrando ali que não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver se é recém-nascido ou não, não importa. O que a carta diz é que eles estão ensinando, as crianças estão ensinando o casal a ser um pouco melhor, né? Na verdade, ó, olha o que a carta diz. E foram os dois que nos adotaram. Quer dizer, observem aquela parte especial de se adotar, a importância da adoção. É isso que a carta quer mostrar. Como é bom adotar, né? Esquecemos a parte das diferenças e vamos focar na parte ali da gratidão que é a adoção. É basicamente, essencialmente isso aí, beleza? Então vamos, professor, ao que o examinador do Enseja quer. Vamos lá. Essa é uma carta de leitor em resposta a uma reportagem intitulada A Grande Família Adotiva, publicada em uma revista de grande circulação. A partir de um relato pessoal, essa carta funciona como letra A, incentivo para se adotarem crianças
sem a exigência de um perfil específico? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Será que a letra A tem alguma coisa a ver? Filho, tem tudo a ver. Realmente, nós vemos aí no texto, na carta, que eu vou voltar aqui, esse incentivo. Não precisa, ó, o casal era um casal de brancos, então não precisa de um perfil específico, né? Eles adotaram uma criança, eles adotaram a Thalia, de 4 anos, e o Natan. Ambos são negros, quer dizer, e ele ainda diz aqui, ó, gostaria de dizer que o sangue e a cor da pele são insignificantes. Então, eles, na carta, o casal quer incentivar a adoção e também quer mostrar que, ó, as diferenças são insignificantes. Então, realmente, a letra A está de acordo com o que a gente acabou de ver. Beleza? E a letra B, professor? Vamos ver. Orientação sobre o que fazer para os casais que querem adotar uma criança. Não, ele não fala o que fazer, ele só diz que a adoção foi rápida. Foi, na verdade, em quantos dias? Em 26 dias, ó, foi bem rápida. Mas ele não diz o que fazer. Não. Ele não fala o procedimento, a documentação, nada disso. Só diz que foi rápida. Então, essa aqui não é. Letra C. Denúncia do longo tempo de espera para se concluir um processo de adoção. Pelo contrário, olha só, a adoção foi em tempo recorde. Durou apenas 26 dias. É o contrário dessa alternativa. Então, não é a letra C. E a letra D, professor? Alerta para as mudanças drásticas que a adoção pode causar na vida do casal. Mudanças drásticas? Não, meu filho. Na verdade, foi o contrário. Não foram mudanças drásticas. Foi algo assim, foi algo muito bom. Foi uma mudança boa. Foi algo que aconteceu que eles ficaram, ó, felizes demais. Olha só essa frase do texto. Por fim, não fizemos favor algum para esses meninos maravilhosos. Não fizeram. Né? Ele foi o contrário. Eles estão nos ensinando tudo. E foram os dois que nos adotaram. Quer dizer, não teve essa mudança drástica, no sentido de, o casal não vive mais, não sei o que, tá, sabe, não faz aquilo que fazia, não sei o que. Pelo contrário, eles estão tendo uma vida muito melhor. É isso que o texto quer mostrar com a adoção, a carta, né? O texto é uma carta, incentivar a adoção e tudo mais. Portanto, meus filhos, a letra A é a letra correta. Beleza? Até a próxima questão e valeu!